Olá, António. Saímos dos Perdigões com a ideia de que muitos destes recintos de fossos seriam centros de agregação de pessoas para práticas cerimoniais. Que evidências arqueológicas é que nos permitem retirar estas inferências? Pois é, esse é um debate interessante acerca dos recintos de fossos e da sua função. De facto, o que verificamos é que em muitos destes recintos faltam evidências de práticas mais cotidianas, digamos assim, de vida mais cotidiana, e temos um reforço de outras evidências que remetem para atividades mais no âmbito do sagrado, do ritual, do cerimonial. De qualquer maneira, este problema resulta, antes de mais nada, de um problema nosso do presente, em que compartimentamos muito bem a nossa vida em coisas, em caixinhas que são diferentes, a caixa do ritual, a caixa do cotidiano e do doméstico, e se calhar na pré-história as coisas não estavam assim tão divididas, tão compartimentadas. Nós vamos segmentando as coisas porque essa segmentação nos ajuda a pensar, mas talvez na pré-histórica isso tivesse uma continuidade entre uma coisa e outra. Eu diria que era mais difícil distinguir o que é doméstico do que é sagrado, do que é ritual, do que não é ritual, do que é profano. E, portanto, estas coisas estavam mais juntas e reunidas. E, por exemplo, na própria arquitetura de muitos destes recintos, esse caráter cerimonial, sagrado, simbólico está presente nas suas orientações, no desenho dos próprios recintos, para além depois das evidências que nós temos sobre o que lá se passava. E no caso concreto dos Perdigões, para além da sua arquitetura, que é uma arquitetura clara, e a sua localização, que está claramente relacionada com uma cosmologia, relacionada com o ciclo solar, com as entradas orientadas aos solstícios, o próprio sítio virado a este, numa relação muito clara com uma paisagem simbólica de reguengos pontuada por vários monumentos megalíticos. Temos também as evidências de práticas ritualizadas que ocorriam no recinto. Podemos dizer que a mais relevante serão as práticas de caráter funerário. Temos muitos contextos funerários nos Perdigões, mas também a utilização de restos humanos em contextos não funerários, mas integrados noutras práticas e que aparecem depositados juntamente com outros materiais, com restos de animais, em muitos outros contextos. Ou seja, os restos humanos seriam utilizados também nessas práticas. Temos rituais que envolvem a fragmentação intencional de objetos ou a fragmentação intencional de estruturas. Temos deposições estruturadas, ou seja, deposições de restos das atividades que ali ocorriam, dos cerimoniais que ali ocorriam e que eram feitos de uma forma cuidada, estruturada, organizada, revelando que, de facto, estas práticas ocorriam nos Perdigões. E depois temos estruturas elas próprias também interpretadas como estruturas de caráter cerimonial. Talvez a mais importante e mais interessante dos Perdigões é o Timber Circle, que se encontra no seu centro e que tem vindo a ser escavado nos últimos anos, e que basicamente é uma espécie de Stonehenge em madeira, que são um círculo constituído por vários círculos de paliçadas e de alinhamentos de postos concêntricos, e que não tem paralelo na Península Ibérica, e que os paralelos mais próximos que tem são precisamente nas Ilhas Britânicas, Inglaterra, na Irlanda, enfim, alguns com algumas semelhanças também na Europa Central. E que, para lá de nos remeter para um tema que já falámos nestes circuitos dos recintos de fossos, que é a interação de larga escala, portanto, temos aqui uma estrutura que claramente a sua ideia é uma ideia que relaciona os Perdigões com um território vasto europeu. É também uma estrutura que evidencia claramente o caráter cerimonial de muitas das atividades que ocorriam nos Perdigões, sendo que esta se situa no centro. E, como dizia Eliade, o centro é por excelência um local sagrado. É um ónfalos, um umbigo, o ponto central de qualquer universo. E o que nos ajuda a perceber também, se calhar, porque é que esta arquitetura é circular e concêntrica. Toda ela orientada a um ponto central significante. Eu retomava aqui uma ideia, se o paralelo está tão longe, até ver, não é? Isso implicava deveria ou poderia implicar uma significativa mobilidade das pessoas, mas nós estamos habituados a pensar
nesta época em que os Perdigões se enquadram, o Neolítico, como uma época de fixação territorial das comunidades. Isto só aparentemente é contraditório ou é contraditório mesmo? Pois estávamos mal habituados. E de facto é isso. Nós estávamos mal habituados. Nós estamos muito habituados a associar a ideia de mobilidade a épocas mais antigas, ao Paleolítico, aos caçadores-recoletores, a sociedades que se movimentam ao longo de um território e habituados a associar o Neolítico à produção agrícola e à sedentarização, que de facto ocorreu, mas que contém em si, efetivamente, níveis de mobilidade muito significativos, de interação e de contacto. Só raramente na história o ser humano esteve isolado. Normalmente ele não está isolado, ele está sempre em contacto. Esse contacto pode ser feito de uma forma mais intermitente, pode ser feito de uma forma mais frequente e obviamente não estamos a falar do contacto que temos hoje, não é desse nível de contacto, mas estamos de facto com sociedades que se relacionam e nessa relação circulam ideias, circulam coisas. Como é que nós detectamos essa mobilidade ultimamente? Mais uma vez, temos o auxílio das nossas amigas ciências e eu vou falar aqui não tanto da circulação de migrações, ou seja, de grandes movimentos populacionais. Para isso nós temos essencialmente o ADN, que nos dá mais informação sobre esse, digamos, deslocamento de larga escala, de escala de tempo e espaço. Vamos falar, digamos, de um estádio intermédio de mobilidade de mais pequena escala e de média escala. Essa mobilidade, hoje em dia, é-nos dada por uma análise de isótopos de estrôncio e que se explica de uma maneira muito simples, das pessoas entenderem. Estes isótopos existem em todas as geologias, todas as rochas têm um determinado valor destes isótopos de estrôncio, que varia de acordo com as rochas. Em rochas sedimentares, tipo calcários, os valores são mais baixos, por exemplo. Em rochas mais antigas, como o granito ou o xisto, os valores são mais altos. E das rochas estes valores passam às plantas, passam à água, passam aos animais que comem as plantas, e passam ao homem que come as plantas e come os animais. E, portanto, nós, se vivermos num território e nos alimentarmos dos alimentos desse território, vamos ter os níveis de estrôncio desse mesmo território, dessa mesma geologia. Se nos movimentarmos para outra geologia, vamos progressivamente e começarmos a alimentar desses alimentos, vamos progressivamente perdendo o sinal original e ganhando de novo. Obviamente que isto hoje não se aplica, porque a gente come comida de vem de todo lado. Mas para a pré-história funciona. E, portanto, isso muda, se eu mudar de região, muda em todo o meu corpo, exceto num sítio, no esmalte dos dentes. Isto porque quando o esmalte se forma, quando o dente se forma, é como se fossilizasse os valores que eu tenho naquele momento. Portanto, o que é que nós fazemos? Medimos os valores de estrôncio de um determinado território, de uma determinada geologia, para termos aquilo que chamamos o espectro local de variação desses valores. Medimos os valores que os indivíduos apresentam nos seus dentes, os indivíduos que encontramos, neste caso nos perdigões, e comparamos. Se eles tiverem valores que caem dentro do espectro local, pois é muito provável que sejam locais. Se eles têm valores fora desse espectro local, são pessoas que vieram de fora. E nos perdigões nós neste momento temos 80 indivíduos analisados e é possível dizer que 1/3 é possivelmente local, ou seja, apresenta valores que encaixam no espectro do Vale do Álamo, onde se situam os perdigões. 1/3 é de regiões periféricas, ou encaixa em valores que temos para regiões periféricas, como por exemplo o Monte 8, por onde já andámos, ou iremos andar, ou a margem esquerda do Guadiana, a zona da Nova Aldeia da Luz, por exemplo. E depois temos um outro terço que claramente apresenta valores que são valores típicos de zonas de litoral ou de zonas de muito interior da Península Ibérica, que também têm zonas sedimentares com valores muito baixos de estrôncio. Portanto, a partir daqui nós podemos distinguir pessoas que podem ser locais de pessoas que não são locais. Mas se repararem, eu estou a dizer pessoas que podem ser locais e pessoas que não são locais. Ou seja, eu sou afirmativo relativamente aos que não são locais, mas sou condicional relativamente aos que digo que podem ser locais. Porquê? Porque há muitas regiões que têm o mesmo sinal. Portanto, há outras zonas da península que também têm o mesmo sinal do Vale do Álamo. Portanto, estas pessoas também podem vir de fora. Eu não posso dizer que elas não podem vir de fora.
Podem, mas o mais provável é que sejam locais, de facto. E é através destas metodologias que hoje a arqueologia vai afinando nas suas relações muito proveitosas com as outras ciências, que nós vamos também conseguindo ir explorando, medir, aproximar-nos da mobilidade humana e dos animais também, porque temos feito isto também aplicado aos animais, e nos perdigões, neste momento, temos cerca de 40% dos animais analisados que não são locais. Os animais vinham com as pessoas? Os animais viriam com as pessoas, ou as cabeças dos animais poderiam vir com as pessoas. Nós temos que pensar que há aqui coisas diferentes. Por exemplo, os cães. Os cães seguramente vinham com as pessoas, porque nas próprias dietas que nós analisamos para pessoas e animais, os cães estão junto aos humanos. Ou seja, estão a comer o mesmo que os humanos comem e provavelmente andavam com eles, como é óbvio. E, portanto, nós temos cães locais e temos cães, por exemplo, que possivelmente vieram da Península de Lisboa. Têm sinais idênticos aos da Península de Lisboa e foram com as pessoas. O mesmo acontece com bovinos, o mesmo acontece com ovinos e caprinos, até com suínos acontece, termos suínos de fora, da zona do Vale do Ala. Mais estranho poderá ser, por exemplo, porque é que um veado tem um sinal assim tão distante. Lá está, o veado seguramente não terá viajado com as pessoas à partida, claro. Não é? Mas a sua cabeça pode ter viajado, porque depois muitos dos crânios desses animais podem ser utilizados em atos rituais, em atos cerimoniais, como tótems, por exemplo, e é possível que circulem os ossos e não o animal propriamente dito. E voltando a falar de práticas cerimoniais, gostava de lhe fazer uma pergunta, António. Os perdigões têm um amplo intervalo de tempo em que estão ativos. Estas práticas cerimoniais vão se modificando ao longo do tempo. É possível vermos que há umas práticas cerimoniais numa determinada época ou intervalo de tempo e depois as coisas mudam. Consegue-se ver isso? Eu, mais do que uma mudança, vejo uma intensificação. Ou seja, muitas destas práticas eu consigo ver sinais delas praticamente no início e no fim, até ao fim. Vejo, contudo, que sobretudo um processo de intensificação. Ao longo do tempo, nós verificamos que estas práticas se diversificam nos perdigões e se tornam mais intensas. E no apogeu dos perdigões, que é por volta de 2500 a.C., é de facto o momento em que elas são mais intensas, são mais diversificadas, compartilham mais elementos com outras regiões da Península Ibérica. É, portanto, o grande momento em que os perdigões são o grande centro de agregação ao longo da sua biografia, digamos assim. Agora, muitos destes elementos já lá estão no início. Intensificam-se porque há mais gente? Intensificam-se porque há mais gente, intensificam-se porque os perdigões crescem, porque ganham eles próprios maior capacidade de atração. Temos que ver isto um bocadinho como uma biografia, algo que se vai formando. Eu costumo dizer que os perdigões nasceram como um projeto e que historicamente aconteceu ser um projeto de sucesso, no sentido em que muitos outros sítios nasceram na mesma altura, mas não cresceram. É um pouco como as dinâmicas de todos os sítios ao longo da história, das próprias cidades hoje no presente. Porque é que é esta cidade que se desenvolve, cresce e se torna uma metrópole e a outra que está ao lado? Não. São dinâmicas relacionais e seguramente os perdigões foram, em determinada altura, conseguiram conquistar um estatuto que lhes permitiu ter essa capacidade cada vez crescente de agregar, e depois isto funciona como bola de neve. E progressivamente, até meados do terceiro milénio, o sítio foi aumentando a sua capacidade de atrair gente de fora. Acabamos de ouvir mais um episódio da série Paisagem Ancestral, Recintos Cerimoniais de Terras do Guadiana. Um podcast desenvolvido pela Era Arqueologia com o apoio da Escola Superior de Comunicação Social e com financiamento da Fundação La Caixa e BPI para o programa Promove Futuro do Interior.